Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe o companheiro, palestrante, divulgador do Espiritismo, autor de livros, André Bordini. Seja bem-vindo, André. É um prazer estar aqui. André, nós queremos conversar com você um pouco sobre Allan Kardec. Lembro de ter assistido uma palestra sua, no qual você faz uma trajetória do espírito Allan Kardec desde tempos de druida. Como é que é essa trajetória do Allan Kardec que você apresentou brilhantemente numa das palestras que assisti? Bom, André, na verdade, assim, essas informações foram dadas na época do próprio professor Rivaio, né, quando passou a se tornar Allan Kardec, adotou esse nome, né? Me parece que foi pelo espírito Zéfiro que, né, revelou que ele tinha estado entre os sacerdotes druidas, revelou um pouco de como era a vida dele. Me parece que foi a única revelação realmente contemporânea dele, que foi feita para ele próprio, né, numa das reuniões que ele coordenava, e foi quando ele resolveu adotar esse pseudônimo, Allan Kardec. A justificativa era que, na época, ele gozava de um certo prestígio acadêmico, na Paris do século XIX, e ele não queria que essas obras fossem lidas e respeitadas pessoalmente, mas pelo conteúdo que elas estavam desvelando. Então ele resolveu adotar um pseudônimo, né? Na verdade, ninguém sabia quem era Allan Kardec. Basicamente é isso. Agora, Allan Kardec, ele vem de druida direto para esta oportunidade ou tem alguma fase, alguma outra participação histórica deste mesmo espírito que merece um destaque? Na verdade, assim, todas essas questões, na verdade, são baseadas em informações, às vezes mediúnicas, especulações, né? Então, tem muitas hipóteses aí, né, sobre ele ter, né, sido outras coisas, mas creio que não vem ao caso, porque, na verdade, isso é uma mera curiosidade, que não altera aquilo que é importante, que são os princípios da doutrina espírita. A gente poderia falar aqui, como falam por aí de reencarnações do Chico Xavier, como falam, mas eu creio que não seja de relevância isso. O que se sabe é que realmente esse espírito está lá, né, na Revista Espírita, etc., que ele, nas biografias de Allan Kardec, que ele teve essa revelação, que ele esteve entre os druidas, e que ele tinha sido um sacerdote, que amava a humanidade, que era vegetariano, que amava a vida e que ele se chamava Allan Kardec. Então, ele adotou esse pseudônimo. É a única informação segura que a gente tem, porque é balizada pela descrição dele próprio. Tudo o mais são curiosidades, enfim, não são de relevância realmente para a doutrina espírita. Allan Kardec presta um trabalho maravilhoso com o advento de O Livro dos Espíritos, e antes do Livro dos Espíritos nós temos a Revista Espírita, que já é uma preparação para o que viria, que seria sequenciado. Allan Kardec, que é o professor Hippolyte, né, que tem as suas obras, como você já colocou, ele traz o Livro dos Espíritos numa primeira edição, depois numa segunda edição. Para o nosso telespectador que assiste o Visão Espírita e sabe que a base do Espiritismo é o Livro dos Espíritos,
Como explicar isto? O que é esta primeira edição? O que é esta segunda edição? Até que chegarmos ao que temos hoje de O Livro dos Espíritos. A versão que existe hoje do Livro dos Espíritos é já a segunda edição, né? A primeira tinha menos questões, depois ele continuou o trabalho, né, investigativo, de perguntas e respostas, com os espíritos da codificação, coordenados pelo Espírito de Verdade, que na verdade também há uma polêmica em torno de quem seria esse Espírito de Verdade, qual a personalidade desse Espírito de Verdade. Uns diriam que seria o próprio Cristo, outros não, que era um Espírito que não é o Cristo. Mas assim, são coisas que não alteram em nada a mensagem da doutrina. Pelo contrário, às vezes questões como essas acabam se tornando até elementos de cisânia, de polêmicas, improfícuas, de perda de tempo na realidade. Mas é simples, ele lançou uma primeira edição, depois o trabalho continuou, ele continuou a fazer perguntas e entendeu que caberia uma segunda edição um pouco mais completa, com novas perguntas, perguntas mais relevantes, que essa edição que nós temos hoje. Na Revista Espírita, eram publicados artigos, reportagens, matérias, notícias, que ele, né, julgava que talvez fossem de interesse, obviamente, né, dos leitores da época, mas que não eram tão importantes quanto aquilo que vinha realmente no conjunto das obras básicas. Hoje já se sabe que tem muita coisa, inclusive na Revista Espírita, que não é boa, né? Que não, assim, que, né, não cabe hoje numa análise crítica mais contemporânea, né? Coisas realmente que eram próprias daquela época, que faziam sentido naquela época, mas que hoje não fazem sentido nenhum, né? E que ficaram na revista. Nas obras fundamentais, que são, né, nós sabemos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Seu Inferno e a Gênese, é que vieram realmente as informações mais importantes que estão aí até hoje. Nós temos, depois do Livro dos Espíritos, né, que sai, nós temos a publicação de O Livro dos Médiuns. Kardec, o Espiritismo traz pontos fundamentais, né, pontos básicos, como você disse, o que importa é a mensagem. Para o nosso telespectador não espírita, que está nos assistindo, simpatizante de outras crenças, e que já ouviu falar muito sobre o Espiritismo, tem uma visão às vezes até um pouco própria ou sua, ou conceituada de forma equivocada, quais são os pontos básicos? Quais são os fundamentos que o Espiritismo traz? O Espiritismo trouxe esses fundamentos de forma como novidade ou deu a eles um esclarecimento adicional em função do seu contexto histórico? Como colocar esta clareza para o nosso telespectador? Na verdade, segundo os próprios espíritos da codificação, a doutrina espírita não traz novidade nenhuma. Ela só vem revelar antigos conceitos que estão aí desde os hindus, depois dos egípcios, depois dos gregos, né? Mesmo no Antigo Testamento, algumas linhas do judaísmo, me parece que também eram reencarnacionistas. Então, assim, fundamentalmente, a doutrina espírita não traz nada de novo. Ela é resultado de um conjunto de situações históricas, né, no século XIX, que acabam constituindo isso que a gente chama de a doutrina espírita, né? Então, vamos pensar uma França, que era o centro intelectual do mundo. Vamos pensar, né, o positivismo, especialmente de Augusto Comte, a tentativa de compreender tudo cientificamente, de dar um viés científico a toda forma de conhecimento. Então, todo mundo queria ser reconhecido como ciência. Ser reconhecido como ciência, na verdade, imprimia, acho que como imprime em alguns setores até hoje, uma certa respeitabilidade, né? A gente tem até produtos por aí que são vendidos assim, olha, compre esse produto porque é provado cientificamente, né? Então, a ciência acaba tendo um prestígio, etc. E naquela época muito mais. Então, por exemplo, Durkheim queria fazer das ciências sociais, da sociologia,
um conhecimento com caráter científico, né? Nós temos lá os primeiros pensadores da psicologia, etc., no final do século XIX, querendo fazer da psicologia, né, lá o Pavlov, né, o Skinner, tentando uma cientificização do conhecimento psicológico, né? O Freud, no final do século XIX, início do século XX, fazendo a psicanálise um conhecimento possivelmente científico. E Allan Kardec começou a pesquisar esses fenômenos, né? Que eram os fenômenos mediúnicos, a comunicação dos espíritos, etc., mas junto com ele, contemporâneos de Allan Kardec, outros pesquisadores também, né? Então a gente tem Gabriel Delany, a gente tem Bosano na Itália, a gente tem William Crookes, a gente tem, antes de Allan Kardec, Emanuel Swedenborg, que era, né, um pesquisador, um místico, né, nórdico, etc. Nós temos o professor Carl Livermore nos Estados Unidos, as irmãs Fox. Então, assim, é um período em que as pessoas tinham curiosidade em relação a esses fenômenos, especialmente os fenômenos de efeitos físicos, as mesas girantes. E Allan Kardec era um homem de ciência, ele não tinha religião, ele não era religioso, ele não era católico, não era protestante, ele era o que a gente chama de um agnóstico, um livre pensador, um homem aberto a possibilidades de compreensão. Foi visitar lá uma sessão de mesas girantes, que era uma diversão da Paris da sua época, se interessou por aquilo, começou a investigar e daí surge a doutrina espírita, com uma série de revelações dos espíritos, etc. Então essa basicamente é a doutrina espírita. Não seria possível em outro lugar, em outro tempo, que não fosse a França do século XIX. Então, assim, ela emerge de uma equação de fatores que vão desembocar nisso que a gente chama de doutrina espírita. E que tem fundamentos, naturalmente, né, religiosos, como a imortalidade da alma, a existência de Deus, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E tudo isso, na verdade, assume um viés racional, como era a proposta de Allan Kardec, que era um racionalista, um homem do seu tempo, mas que depende também das nossas crenças. Então, assim, a pluralidade dos mundos habitados, né? É uma revelação dos espíritos, que existem mundos habitados e etc. e tal. Só que é algo, por exemplo, que a ciência até hoje não provou, a ciência convencional. Então, ou a gente acredita que exista a partir de uma hipótese, sei lá, nossa, é um universo tão grande, é possível que tenha e etc., como até cientistas, mas assim, é uma hipótese, é possível que tenha. E os espíritos vêm e falam, não, tem mesmo. Aí a gente acredita ou não acredita. E eu estou sendo muito claro em relação a isso, para que a gente não saia falando por aí, né, que espiritismo é ciência. Por quê? É uma ciência, a gente diz que é ciência, mas em geral a academia não reconhece, né, a doutrina espírita como ciência. A gente fala que espiritismo é filosofia, mas em nenhum curso de filosofia no Brasil e no mundo se estuda espiritismo. Então é filosofia para a gente, né? É religião, mas as religiões não nos reconhecem como religião, porque nós não temos nada que as religiões tradicionais têm, que são sacerdotes, rituais e etc. Então, nós somos uma religião diferente que as religiões não reconhecem. Uma ciência diferente que a ciência não reconhece, uma filosofia diferente que a filosofia não reconhece. Então, nós ficamos meio no limbo. E talvez isso, ao invés de nos diminuir, até nos engrandeça, justamente porque nós temos essa liberdade de crer, de experimentar, de investigar, de ler, de conhecer, né? E sem muito compromisso com nada, quer dizer, né? Nós somos espíritas, ou seja, temos uma religião muito diferente das outras religiões, e se ela não é muito diferente, tem alguma coisa errada, porque ela tem que ser muito diferente. Porque o caráter dela é ser uma religião diferente.
né? Se a religião espírita ou a doutrina espírita começar a ficar igual ao catolicismo, protestantismo, judaísmo, então não adiantou nada, vamos voltar a frequentar as igrejas. Então nós somos realmente muito diferentes, temos que ser, temos que ter práticas e hábitos e experiências muito diferentes, né? Reconhecemos que temos uma dimensão de filosofia nisso tudo, porque temos liberdade de pensar e de questionar e de criticar, porque a filosofia, originalmente, né, numa dimensão mais grega, mais original da filosofia, é a busca do conhecimento. Então, nós temos essa possibilidade de perguntar, né? O bom da doutrina espírita é que nós não precisamos engolir coisas que não fazem sentido para a gente, ainda que sejam ditas, né, por pessoas, né, prestigiadas e etc. Quer dizer, qualquer pessoa espírita tem liberdade de pensar criticamente sobre aquilo que ela ouve, que ela lê, etc. Se não for assim, nós caímos num dogma como das outras religiões, né? Santo Agostinho, o doutor da igreja, criou um princípio que se chama princípio da autoridade, né? E que até hoje na Igreja Católica é muito válido, mas não só no direito, em muitos ramos do conhecimento isso é levado em conta. Que mais importante do que aquilo que se diz é quem diz. Então você não pode questionar quem é você para questionar o que, né, sei lá, São Tomás de Aquino disse, ou Platão disse, ou Heráclito disse, ou René Descartes disse, né? Então, nós não, né? Mas foi o Emmanuel que disse. Ok, mas eu preciso ter a liberdade de ver se aquilo que o Emmanuel disse faz sentido para mim ou não. Eu li lá no Livro dos Espíritos ou no Céu e Inferno uma coisa, mas aquilo não faz sentido para mim, por isso. Ótimo, né? Nós não somos obrigados a concordar, a aceitar e etc. Nós precisamos criar espaços de discussão, de reflexão crítica, né? E agora, o que eu acho mais importante, para mim é o fundamento, é que a doutrina deve nos ajudar a ter uma vida melhor. O conhecimento em si, pelo próprio conhecimento, se ele não nos ajuda em nada, no sentido de nos melhorar como seres humanos, nos melhorar na nossa relação com o mundo, com o outro, com o meio ambiente, conosco mesmos, etc., então a gente fecha tudo e para com isso tudo. Né? O conhecimento em si, que não traz nenhum benefício, porque a vida é muito curta. Né? Mas o espírito é imortal, mas essa daqui, né, por mais que a gente viva 90, 100 anos, a gente vê todo mundo que chega aos 90, 100 anos e fala, nossa, foi curto, passou rápido, é curta. Então a vida precisa valer a pena. Cada segundo é importantíssimo. A única coisa que nós temos de realidade, seja como humanos ou como espíritos, é o aqui e agora. Né? O amanhã ainda não existe, o ontem já passou. Então é o aqui e agora. Esse conjunto todo de informações, a que nós damos o nome de doutrina espírita, precisa tornar-nos pessoas melhores. E eu não estou querendo aqui, num sentido mais piegas, pessoas santas, sem defeitos, não é isso, porque nós não temos condição ainda. Mas assim, pessoas mais abertas, mais maduras, mais adultas, vivendo melhor. Né? Se a doutrina não tiver esse eco dentro de nós, ela não está servindo para nada. O conhecimento pelo conhecimento não tem valor nenhum em si mesmo. O Espiritismo, ele vem e traz a comunicabilidade com os espíritos, traz que nós continuamos vivendo, traz a imortalidade, isso foi colocado lá em 1854. 1857. 57. De 1857, nós estamos em 2018, André. Né? A trajetória da história da humanidade passou por guerras, conflitos, mudanças, sofreu, nós temos uma tecnologia diferente.
Mas entrando nesses fundamentos, nesses conceitos, como eles hoje, seguindo a tua reflexão, a sua análise, como é que isto vai nos ajudar hoje, ante todas estas oportunidades que aí estão postas, as transformações a quais estamos submetidos, a situação atual que estamos imersos, que é uma situação que pede muita reflexão, como é que tudo isto pode nos ajudar a lidar com esta realidade? Aqueles ensinos foram publicados, não tem nada de novo, em 1857. Foram terminar de ser publicados em 1870, 68, que tem a trajetória de todos os livros que saem. Como é que isto tudo hoje, para o nosso telespectador que está chegando, ou até para nós próprios espíritas que estamos assistindo Visão Espírita, e que às vezes temos essa visão piegas, né? Como é que nós podemos lidar com tudo isso? Pegar todo este conteúdo, colocar à nossa disposição hoje, para lidar para essa realidade que aí está posta. Pois é, eu realmente penso, a partir daquilo que leio, da vivência no mundo, né, na academia, na psicologia e no próprio centro espírita, que o grande trunfo da doutrina espírita é a esperança. Porque realmente a vida não está fácil, né? O mundo passa por um momento de crise em todos os setores muito grande. E, em geral, as pessoas se entregam a um pessimismo muito grande, a uma vivência de imediatismo muito grande, né? Há uma competitividade desenfreada e bárbara, né? Animal. E, na verdade, a doutrina vem, olha, tudo que existe de pior foi criação humana, então devolve para a gente a nossa responsabilidade. Mas se ao mesmo tempo devolve para a gente a nossa responsabilidade sobre tudo de difícil, de sofrido que aí está, a partir da lei de causa e efeito, das reencarnações, etc., porque coletivamente a humanidade planta o que colhe. Nós estamos colhendo o que nós plantamos, né? A nossa ambição, os nossos valores, nosso egoísmo, né? Nossa cobiça, né? Nossa concentração de renda absurda, essa miséria, as guerras, a inveja, tudo de pior que o coração humano pode ter, traz uma consequência, individual ou coletivamente. Ou aqui, ou, né, em outras existências. Quer dizer, aquilo aqui se faz, aqui se paga é verdadeiro, porque é o aqui se paga realmente, quando não na própria encarnação, numa outra encarnação. Realmente, então está certo. Aqui se paga, e não porque exista uma justiça cruel, implacável, não, porque é da lei, porque é assim, né? Se eu destruo o meio ambiente me devolve sofrimento, né? Se eu cutuco um cão bravo, ele vai me... Né? Isso aí é da vida, é praticamente mecânico isso. Então, a doutrina espírita, ao mesmo tempo que responsabiliza a gente, ela também devolve para a gente a esperança de que se a gente mudar, as coisas podem mudar. Agora, realmente é uma religião muito diferente, porque é uma religião que coloca o homem como protagonista de sua história. Né? Nós não ficamos à mercê de um Deus que distribui dons e talentos a hora que Ele quer, ou graças divinas, ou bênçãos daqui. Não, as coisas estão aí. A criação está aí, nós existimos. Nós somos dotados de recursos para lidar com as nossas questões. E, né, a partir desses recursos, nós construímos a luz ou a sombra em que vamos mergulhar. E uma religião assim, nem sempre é uma religião muito confortável, porque ela não comercia com coisas divinas, né?
Nós não temos o hábito das promessas, nós não ficamos contando com que os nossos problemas serão resolvidos. Né? Então, há inclusive uma visão sobre a dor que nos visita, bastante existencial, quer dizer, quando ela nos visita, é porque ela é necessária. E o espírito maduro, ele não busca se livrar dela, mas ter coragem para enfrentá-la e aprender alguma coisa com aquilo. Então, realmente, ou é uma religião muito diferente, ou é um espiritismo mal compreendido. Né? Então, nesse sentido, não é para qualquer um mesmo. A doutrina espírita é para espíritos realmente maduros, capazes de ter uma experiência com o sagrado diferente daquilo que as outras religiões em geral propõem. André, E isso é muito bom, né? Me parece muito bom. isso mexe profundamente com todos nós. Você falou da esperança, né? Como algo que abre-nos um leque de enxergarmos além do momento, vislumbrarmos que momentos poderemos fazer ali na frente em função do presente. O tempo andou, nós estamos chegando ao final do Visão Espírita. Agradecemos você por estar aqui, por participar conosco. Volte mais vezes, é muito importante a sua vinda para o programa Visão Espírita. E nós pedimos que você deixe para o nosso telespectador que está nos assistindo uma mensagem de esperança, de otimismo e um convite para que ele, em querendo conhecer mais o Espiritismo, que ele o faça. Quando a gente fala de esperança, a partir de uma visão espírita, como é o próprio nome do programa, né, de uma visão espírita, a diferença de uma esperança a partir dessa visão espírita é que ela é uma esperança que não habita algo fora de nós. É uma esperança que habita dentro de nós. E esse dentro de nós não é um lugar geograficamente considerado, é na nossa existência em si mesmo. Então, nós não estamos à espera de um Messias que venha resolver todos os nossos problemas. Né? Está em nossas mãos, está lá no Evangelho. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, assim, aquela postura, Jesus vem resolver meus problemas, Jesus vai ser a minha salvação. Não existe isso para a gente. Jesus foi a ferramenta da mensagem. Ele foi o veículo em que a mensagem libertadora do Evangelho nos chegou. Agora, é nossa responsabilidade entender isso e usar essa ferramenta a nosso favor. Então, essa é a mensagem, quer dizer, você quer ter esperança? Confie em si mesmo. E confie no homem também. Confie no homem. O grande investimento, a grande saída para a humanidade é o próprio homem, porque é o homem que é o único capaz de nos libertar da dor, do sofrimento, ou desse extremo de dor e desse extremo de sofrimento. Eu creio realmente que se nós tivermos maturidade, a humanidade como um todo, independente inclusive de religião e etc., nós somos sim capazes de construir um mundo justo, solidário, fraterno, sem preconceitos, ecumênico, por que não dizer, né, em que as religiões não sejam fatores de segregação, né? Que elas não sejam muros, mas que elas sejam pontes. Eu me preocupo muito com a ideia de religião como muro. Religião tem que ser ponte, pontes de fraternidade. Agora, isso não vai vir dos espíritos para a gente, do céu para a terra, milagrosamente. Ou a gente faz, ou não vai acontecer. Né? O homem é sempre a extensão de Deus no mundo. Nós somos deuses e a esperança habita ou deve habitar o nosso coração. É isso, essa é a mensagem. Até o próximo Visão Espírita. Agradecemos pela sua audiência e pela sua participação. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.